Os objetivos desta aula são simular uma viga biapoiada com carga concentrada e distribuída, utilizar elementos de linha unidimensionais e gerar os diagramas de esforços cortante e fletor. O problema proposto é mostrado na figura, onde se tem uma carga distribuída de 20 kN ao longo de um comprimento de 3 metros e uma carga concentrada de 50 kN aplicada a 1 metro de distância do apoio móvel. A seção transversal da peça é a seção transversal de uma viga e conforme as unidades mostradas na figura. O resultado da tensão máxima obtida para esse problema foi de 142,8 MPa. Vamos então para o software ANSYS para realizar este estudo. No ANSYS, iremos selecionar o pacote de análise estrutural estática, clicando e arrastando aqui para a área de projeto. O material que será utilizado na simulação é o aço estrutural, que já é um material definido por padrão no Engineering Data, portanto, não iremos fazer nenhuma alteração aqui neste tópico. Em relação à geometria, vamos clicar em Geometria e vamos selecionar aqui em Propriedades, Line Bodies, uma vez que queremos utilizar elementos de linha para a construção da geometria neste problema. Se não aparecer as propriedades da geometria, pode-se vir aqui em View e pedir, ticando aqui à frente de propriedades, para que essa caixa apareça. Iremos também clicar então em Geometria com o botão direito e selecionar Nova Geometria do Space Clean. No nosso Space Clean, já entramos aqui na área de esboço. Iremos inicialmente alterar o tamanho do grid para facilitar a construção da geometria. Então, iremos aqui em File, Arquivo, Space Clean Options. Iremos alterar aqui as unidades para metros, unidade de comprimento, e alteraremos também a unidade do menor espaçamento do grid para 1 metro. Ok. Vamos aqui selecionar então a ferramenta de linha e vamos desenhar uma linha com o comprimento inicial de 3 metros, que é o comprimento da região onde está aplicada a carga concentrada, a carga distribuída. Faremos também um segundo segmento de reta com 1 metro e um terceiro segmento de reta em continuação com também 1 metro. E aqui podemos apertar a tecla ESC, verificando então que ficamos com 3 segmentos de reta. Para mostrar aqui para vocês, comprimento inicial 3 metros, a segunda seção 1 metro e a terceira 1 metro também. Ok, construída a geometria, podemos aqui sair do esboço. Vamos agora definir qual é a seção transversal da nossa peça. Iremos então aqui em Prepare, iremos selecionar em Perfis, Profiles, a seção transversal em I. Ok, aparecerá aqui para a gente a adição então de um novo perfil, esse perfil em I. Iremos clicar aqui com o botão direito, Editar perfil da viga. Poderemos então agora inserir as dimensões. W1 corresponde à largura total da peça. Clicando aqui em W1 e nesse campo em azul podemos alterar a dimensão para 0,127, ou seja, 127 mm, 0,127 metros. W2 é a largura da parte superior, é a mesma da parte de baixo. W3 é a altura total.
T1 é a espessura, 0,085. T2 a espessura de cima, é igual também, 0,0085 metros. E T3 é a espessura da alma, 0,0058. Só confirmando aqui, 5,8 milímetros. Ok. Podemos já fechar esta aba e retornar aqui, clicando em estrutura. Então tem o perfil I aqui já definido. Vamos agora vincular o perfil I aos 3 segmentos de retas que foram criados anteriormente. Então vamos clicar aqui em linha, apertar a tecla Ctrl, clicar nos outros 2 segmentos de linha. Vamos clicar também na viga I, no perfil I. Vamos em Prepare e clicamos em Criar. Então foi criado então um perfil de viga vinculando a seção transversal aos segmentos de reta criados anteriormente. Podemos vir em Sketch, clicar em Select. Vamos selecionar aqui os 3 elementos criados e vamos clicar aqui em Mover, clica com o botão direito, Mover para um novo componente. Foi criado então um novo componente. E por último aqui, vamos definir a topologia desse novo componente criado. Queremos que os 3 segmentos de reta se comportem como se eles estivessem unidos. Portanto, iremos dizer que a topologia é uma topologia do tipo Merge. Então, ele irá fazer a união desses 3 segmentos de reta. E está pronto a nossa peça. Podemos vir aqui em Arquivo, Salvar e salvar essa peça na área de trabalho. Vamos agora fazer a definição do modelo, inserindo as condições de contorno e os carregamentos na nossa peça. Basta então dar 2 cliques em modelo. Então, depois de alguns segundos, carregou aqui para a gente. Iremos, nesse aplicativo, realizar aqui a análise da geometria da viga. Então, a viga que foi construída, é possível ver aqui em propriedades, o volume, a massa, o comprimento total e também o momento de inércia de área, tanto nos eixos y, y quanto nos eixos z, z. Estes momentos de inércia de área são importantes no cálculo da tensão normal máxima que essa peça está submetida. Em materiais, podemos analisar que o material que foi definido como padrão para essa peça é um material padrão que o ANSYS utiliza, é o aço estrutural. Aqui tem mostrando então as propriedades que estão sendo utilizadas para este material. Bom, vamos retornar aqui para a geometria e vamos criar aqui um caminho na nossa viga. Clicando em modelo, vamos aqui em construção de geometria, vamos criar um caminho nesta viga. Para este caminho, iremos, ao invés de selecionar 2 pontos, iremos selecionar as arestas, os segmentos de retas que foram criados anteriormente. Portanto, basta clicar na tecla Ctrl e selecionar os 3 segmentos de reta, clicar aqui em Geometria e dar a Aplicar. Ok. Vamos também fazer então aqui a discretização dessa viga, fazendo então aqui a definição do tamanho do elemento finito, a maior dimensão do nosso elemento finito que será utilizado nessa simulação será de 20 milímetros. Podemos clicar agora em malha
e pedir para que a malha seja gerada. Vamos inserir agora as condições de contorno, tanto as restrições ao deslocamento da peça quanto os carregamentos, a força distribuída e a força concentrada. Então, no caso, na utilização de elementos de linha, elementos finitos de linha, a restrição do tipo apoio móvel, ela é feita utilizando aqui a configuração de Simply Supported, ou seja, que a viga é simplesmente suportada. Isso permite com que ela se movimente, nesse caso aqui na direção Z, e que ela tenha rotação em torno do eixo X. Então vamos clicar aqui neste ponto, que é o nó na extremidade da viga. Clicar aqui em Apply. Então aqui ficou essa condição simplesmente suportada. Então isso permite movimento em Z, permite rotação em X. Vamos utilizar também a restrição Remote Displacement. Iremos selecionar então aqui vamos utilizar a ferramenta de Vertex, selecionar o nó relacionado aqui ao início, à origem do nosso sistema de coordenada local. Aplicamos aqui então esse vértex com essa referência. Nessa simulação, nós iremos travar o movimento de translação no eixo X. A peça não pode se deslocar em X e ela também não pode se deslocar em Y. Vamos travar aqui. No caso do apoio fixo, a peça não poderá também ter translação no eixo Z. Então vamos colocar 0 aqui neste apoio. Então as três dimensões x, y, z, nós estamos colocando o valor 0 para impedir o movimento de translação nesses eixos. No caso, movimentos de rotação. A peça ela pode rotacionar ao longo do eixo x. Não será permitido o movimento de rotação nem no eixo y e nem no eixo z. Portanto, vamos colocar aqui 0, Enter, na rotação em y e também na rotação em z. Ok, então assim ficou nossa configuração. Os três eixos x, y, z para apoio fixo igual a 0 e apenas possibilitamos movimento de rotação no eixo x, mais ou menos na região aqui do meio desta viga, formará aqui uma barriga, então, e temos que permitir nesse apoio fixo que a peça rotacione. Ok, iremos também então agora inserir os carregamentos. O primeiro carregamento para a força concentrada, voltando aqui para recapitular, temos uma carga concentrada de 50 kN a 1 metro do apoio móvel e uma carga vamos aplicar uma carga concentrada, mas sobre todo o segmento de linha. Então será o equivalente a ter uma carga distribuída de 20 kN por metro. Então a carga concentrada aqui ao longo do segmento de reta será de 60 kN. Então vamos lá. Aqui desse lado é o apoio móvel. Então estaremos aplicando a 1 metro do apoio móvel. Então selecionar aquele vértice a 1 metro do apoio móvel, a carga do tipo componente na direção, no caso aqui vertical é Y, então de menos 50 mil newtons. Então note que a carga ficou aqui para baixo, ok? Iremos inserir também a carga utilizando aqui força, mas agora, atenção, nós iremos selecionar aqui na geometria, utilizando aqui a ferramenta de aresta, iremos selecionar o comprimento de 3 metros, vamos clicar aqui em aplicar, e o tipo de carga aqui será definido a partir de componentes, componente vertical mais uma vez, e aqueles 60 mil newtons. Vamos aplicar. Então note que estaremos aplicando 60 mil newtons ao longo de todo esse segmento de 3 metros. Portanto, é como se tivéssemos uma carga distribuída.
Ok, apareceu aqui para a gente. Se clicarmos aqui em análise estrutural estática, aparece todas as condições de contorno que foram definidas. Então, a carga de 60.000 newtons ao longo do segmento de reta, uma carga concentrada de 50.000 newtons no ponto D e as restrições. Ponto B, simplesmente apoiado, e o ponto C, aqui, o Remote Displacement, utilizamos essa configuração para configurar o apoio fixo, permitindo rotação ao longo do eixo X. Podemos agora, antes de resolver o problema, inserir quais serão os dados que queremos analisar. Então vamos clicar aqui em Solution. Então, para o pós-processamento, queremos ver, no caso, as forças de reação. Então vamos clicar com o botão direito Solution, inserir, Probe, força de reação. E vamos analisar então, a força de reação no apoio móvel nosso, que foi definida ali a restrição simplesmente suportado. Vamos querer ver, do outro lado temos o apoio fixo. Então vamos clicar aqui de novo, botão direito, inserir, Probe, sensor, força de reação. E agora, do lado do apoio fixo, é o Remote Displacement, o nosso tipo de nossa condição de contorno. Ele mostrar para a gente a reação ali daquele outro lado. Vamos inserir também, clicando em Solution com o botão direito, nós queremos ver o momento fletor. Então, em Beam Results, Bending Moment. Ok, o Bending Moment é o momento fletor da nossa viga. Vamos pedir para o programa calcular e fazer a solução do problema. Ok, ele já resolveu aqui para a gente. Então, olha só, força de reação. Aqui está mostrando que a força de reação do lado do apoio móvel foi de 58.000 newtons. Esse valor está coerente com o valor que havia sido calculado de forma analítica. Já observando aqui, o valor no apoio fixo foi 52 kN. Vamos ver nuances. Então, no outro apoio, aqui no apoio fixo, ele mostra para a gente o valor, ok, está correto, 52.000 newtons. E em relação ao momento fletor, está mostrando para a gente aqui, para a gente ver, no caso, esses dados de momento fletor máximo e mínimo, podemos clicar aqui em resultados, temos aqui as sondas, podemos inclusive clicar ao longo da viga para analisar momentos fletores em diferentes pontos. Mas ele está dando para a gente o valor máximo 6,76 e a sétima newton vezes milímetros. Havia sido calculado 67,6 vezes 10 a sexta newton vezes milímetros. Isso é correto. E por último, vamos analisar a tensão criada pelos esforços cortantes e pelo momento fletor. Então, inserir aqui em Solution, vamos utilizar agora a ferramenta de viga, Beam Tool. Então, essa ferramenta irá mostrar para a gente as tensões que surgem na peça. Vamos clicar aqui em Solve. Então, a tensão que surgiu aqui combinada foi de 146,94. Verifiquem que nós, na nossa análise, havíamos calculado apenas a tensão normal máxima que surge a partir do momento fletor, 142,8. Analisando entre esses dois valores de tensão, o erro é de apenas em torno de 2,8. Então, não passa de 3% o erro no cálculo da tensão normal apenas pelo momento fletor. E, além disso, podemos agora pedir para que o ANSYS mostre para a gente o diagrama de esforços cortantes e do momento fletor. Para isso, vamos aqui inserir Beam Results e vamos pedir aqui o Shear Moment Diagram. No caso, o caminho para que ele seja mostrado esse diagrama, iremos selecionar aquele caminho que criamos inicialmente, foi chamado de Path. Então aqui o caminho basta selecionar o Path criado e
vamos também definir que queremos ver, ao invés de ver o diagrama de cortante e fletor máximo, vamos selecionar, nesse caso aqui queremos ver no plano YZ. Então vai ser aqui essa segunda opção, VZ. YZ seria, né, no eixo VZ ali, VZ, MYZ. Ok, vamos pedir então para o ANSYS calcular. E ele está mostrando aqui para a gente, olha só, o gráfico então, do esforço cortante. Então a gente vê que, né, ele começa ali no máximo 51,8, aproximadamente 52 mil newtons. Ele vai cair aqui o valor abaixo de zero e o valor mínimo 58 mil newtons. Então está coerente com o nosso diagrama, né, o valor mínimo aqui 58 mil newtons. E o momento fletor, diagrama de momento fletor, valor máximo 67,6 vezes 10 a sexta newton vezes milímetros. Sendo que no ponto que acontece o momento máximo é a 2,6 metros ou 2.600 milímetros. Então podemos confirmar aqui que a 2,6 metros o cortante era mínimo, era igual a zero, e é nesse ponto aqui que ocorre o momento fletor máximo. Nós havíamos calculado o seu valor, já havíamos comentado anteriormente. Portanto é isso, pessoal. A simulação está coerente com o cálculo analítico. E finalizamos assim este problema.